Eu queria já agradecer a todos vocês por estarem aqui com a gente. É muito importante que a gente tenha a participação e a interação de vocês, então a gente agradece demais o interesse. Obviamente, agradecer a Paula por ter aceito o nosso convite, né, tão prontamente. Eu gostaria de agradecer imensamente. Estou compartilhando com vocês aí no chat o link da live do Facebook, então, se vocês quiserem compartilhar nas suas redes, para mais pessoas nos acompanharem e se beneficiarem do que a gente vai conversar, fiquem à vontade, tá? Eu vou apresentar a Paula para vocês um pouquinho. Então, a Paula é mestre pela Escola Superior de Desenho Industrial, da UERJ. Ela trabalha com comunicação digital desde 2000 e foi estrategista de conteúdo na Petrobras por 16 anos. Ela fala que os desafios foram grandes e o aprendizado também, o que levou ela ao pensamento visual aplicado a apresentações. E, em 2017, ela se tornou mestre pela Escola Superior de Desenho Industrial, pesquisando memes da internet. Hoje ela dirige a criação na Dostor, onde ela trabalha e aprende com o que ela gosta, que são narrativas visuais. Então, a Paula foi uma indicação da Elisa Oswaldo Cruz Marinho, uma grande amiga, colaboradora, nossa consultora de conteúdo aqui na rede. Ela ficou, assim, quando ela nos indicou, ela ficou realmente muito encantada, e eu entendo por quê totalmente, né? Então... E agora também a gente tem a felicidade de ter a Paula como consultora aqui na rede também. Eu agradeço muito por ter aceito o nosso convite, Paula. E é muito bom aprender com você. Já tive várias pitadas do quanto a comunicação visual e o quanto a forma que você fala sobre isso contribui muito com o que a gente entende da comunicação visual. Então, agora a gente vai ter a Paula conversando com a gente por 15 minutos e depois a gente vai fazer um intervalo para interação com vocês. Então, caso vocês queiram deixar seus questionamentos e tudo que vocês precisarem conversar com a gente, vocês fiquem à vontade, tá? E assim que a gente fizer o primeiro intervalo, vocês vão ter a oportunidade de conversar com a Paula um pouquinho. Paula, a palavra é sua, agradeço, seja muito bem-vinda à rede. Obrigada, Ju. Eu tenho que agradecer também a Elisa, a você, por estar aqui. É ótimo, é um prazer. E eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a falar um pouco, então. Tudo bem? Vamos lá. Então, a Ju já me apresentou aí, mas basicamente, assim, o que eu queria dizer é que eu realmente trabalho com produção de conteúdo desde 2000, e especialmente atenta a essa questão das narrativas. E hoje eu estou aqui exatamente para falar sobre o pensamento visual e sobre como a organização visual das ideias ela é estratégica para quem produz conteúdos e para quem divulga informações de uma forma geral. Esse peixinho dourado está aí não é por acaso. E isso acho que explica um pouco para o pessoal que ficou curioso em relação ao título da palestra, que é do webinar. Esse peixinho é inspirado numa pesquisa que a Microsoft fez em 2015, que identificou que enquanto o tempo médio de atenção de um peixinho dourado é de 9 segundos, o da maioria das pessoas é de 8 segundos, ou seja, a gente tem aí, em média, 8 segundos para conquistar o interesse das pessoas. E daí, por isso, eu brinco com essa ideia aí dos 8 segundos, porque nesse cenário, recursos visuais podem e costumam fazer a diferença quando o desafio é manter a atenção das pessoas. Peraí, só um segundo que eu não consegui aqui. Então, e aí as imagens, o que eu quero trazer para vocês é isso, que as imagens elas contam histórias, né? Mais do que isca para atrair a atenção das pessoas, as imagens são informação. Então, uma combinação de imagens e dados, como essa aqui, por exemplo, ela dá conta de explicações que em texto a gente teria que ter uma leitura muito mais extensa ou que verbalmente exigiria um repertório comum entre quem está falando e quem está ouvindo para que a gente consiga entender. E aí, quando a gente olha aqui, essa relação dos corpos celestes, e quando a gente assiste, eu acho esse vídeo incrível, porque ele tem isso, esse casamento dos dados com a imagem.
Você falar de corpos celestes de uma forma geral já é complexo, porque a gente está falando de tamanhos e distâncias muito grandes. Então, por mais que a gente tenha uma noção do que isso pode significar, é muito difícil alcançar isso, né? Só com a imaginação. Mas quando você vê um do lado do outro, desenhadinho, com as proporções sendo construídas e tudo mais, isso fica muito mais claro. E a compreensão daquilo é muito maior. E esse vídeo, enfim, ele segue, ele vai passando pelo tamanho desses corpos celestes e depois ele chega até o estágio em que você vê milhares de galáxias, ou seja, é uma distância muito grande aí para a gente se sentir microns mesmo. Mas, enfim, a ideia aqui é mostrar que a imagem casada com a informação, ela vai estimular essa imersão, porque ela desperta essa curiosidade. Se eu falasse para vocês, por exemplo, que a pupila é um buraco e que a íris tem uma textura de esponja, a gente ia ficar pensando, olhando no próprio olho ali no espelho e tal, mas quando você vê uma imagem como uma macro dessa que te mostra realmente o que é, você fala, caramba, então é assim. A imagem ela vai aguçar a curiosidade nesse sentido. Além do que ela pode trazer também abordagens mais lúdicas para o trabalho que a gente está realizando, né? Se você quer conscientizar ou sensibilizar um determinado público em relação a uma questão importante, por exemplo, como aí a desova das tartarugas, enfim, tem formas de você trabalhar isso na imagem que vão criar uma conexão emocional com as pessoas. Porque essas imagens, elas criam a identificação e a empatia muito rapidamente. Essa imagem, por exemplo, aí do solzinho, eu tenho ela na apresentação e um amigo meu costuma implicar comigo. Ele fala, ai, essa imagem é meio brega, tira ela da sua apresentação. Mas eu falo, não, eu insisto, vou deixar o meu solzinho na apresentação. O que eu gosto dela, na verdade, é que ela tem esse caráter mais humano e mais emocional, que é o que pode ser trazido para uma comunicação científica, por exemplo. Ela representa aqui para mim, no caso, essa possibilidade de trazer um tema que às vezes é muito distante para mais próximo da vida cotidiana das pessoas. A verdade é que a gente vai à praia e vira e mexe e vê as pessoas lá, né, tentando brincar com essas relações com o sol, ou com tamanhos e proporções, enfim. Mas o que é essa história toda no final das contas, né? Por que a imagem tem esse papel? Alguns dados aqui para a gente ver junto. 90% da informação que chega para o cérebro é visual. E o cérebro, ele processa as imagens muito mais rápido do que os textos. A gente está falando aí de 60 mil vezes mais rápido. E a maioria das pessoas aprende através de imagens. Isso são dados, são pesquisas realizadas que perceberam isso. Aí vocês podem me perguntar, tá? Mas eu vou conseguir contar tudo o que eu preciso, passar toda a informação que eu preciso só com imagens? Não. A resposta é não, claro que não, porque, na verdade, o que a gente tem é que as imagens elas são aliadas importantes na comunicação. Mas o que eu vou trazer aqui, que eu quero propor, é um pensamento visual sobre essas informações. Então, isso vai além do uso de fotografias, de vídeos, animações, enfim, gráficos. Então, para a gente entender um pouco como essa história funciona, a gente, quando pensa, quando a gente vai estudar o mecanismo da visão, todo mundo, quando olha para alguma coisa, a primeira coisa que vê isso é a nossa visão primária. A velocidade é instantânea e a gente vai vendo mancha de alto contraste, mas não entende bem o que está vendo ali, né? E aí, aos poucos, a gente vai agrupando as informações e elas vão ganhando contorno. E aí, numa visão secundária, a gente começa a ver, de fato, as linhas se formando até que a gente identifica os elementos que estão aí dentro. E eu consigo, de fato, ver aí essa vegetação no primeiro plano, a árvore ali centralizada e as montanhas no fundo, com o céu e tudo mais. Então, essa velocidade entre uma visão e outra é muito rápida, mas mesmo sendo de milissegundos, esse tempo entre uma visão e outra, para o processamento do cérebro, essa é uma diferença considerável.
Tem um exercício que vocês, de repente, já viram acontecer, que ele ajuda a entender um pouco isso. A ideia é a seguinte, eu vou mostrar para vocês umas palavras e vocês vão me dizer que cor está escrita. É exatamente essa diferença entre a visão primária, esse tempinho curtíssimo entre a visão primária e a visão secundária, que fazem a gente, às vezes, cair numa brincadeira como essa aqui, até confundir, achando que tende, né, a olhar para isso daí e falar amarelo, quando, na verdade, o que está escrito é vermelho. Mas isso acontece porque o cérebro recebe a luz da cor muito mais rápido do que ele interpreta o texto. Então, o nosso cérebro, ele funciona por padrões, ele lê padrões. Então, por exemplo, quem de vocês aí, eu não vou conseguir ouvir agora, mas depois me conta, quem não consegue ler o texto que está aí? Eu imagino que todo mundo vai conseguir ler o texto, né, que está escrito aí. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser pode ser uma bagunça total que você ainda pode ler sem problema. Isso acontece porque o nosso cérebro, a gente consegue ler esse texto porque a gente não processa, a gente não lê cada letrinha dessa em sequência isoladamente. A gente lê conjuntos de letras, agrupamentos, essas palavras como agrupamentos de letras. Então, quando o nosso cérebro vê uma quebra de padrão, que é essas letras embaralhadas, ele tende a compensar isso. E aí ele vai recorrer a padrões que ele reconhece. Nesse caso, ele vai recorrer à gramática. E ele vai suprimir essa quebra, ele suprime essa quebra de padrão, completando com a realidade que ele conhece. E aí a gente consegue ler. Então, a maneira como a gente agrupa as informações, o que a gente enxerga primeiro, o que a gente enxerga depois, padrões e quebras de padrão são conhecimentos muito úteis para quem produz conteúdos visuais. Então, assim, quando a gente pensa, que padrão eu uso, que padrão eu evito, quando eu uso esse padrão, quando eu evito esse padrão, em uma regra geral, o que a gente precisa entender é que padrões dão conforto, eles orientam. Então, a pessoa está acostumada com aquilo, é tipo capítulo de livro, por exemplo, que a gente olha e tem sempre aquela mesma diagramação. Então, você já está lendo um livro e você sabe que quando chega naquele determinado tipo de página, um capítulo acabou e o outro está começando. Isso é um padrão, é confortável. Já a quebra de padrão, ela é muito usada em roteiros de cinema, TV, séries, enfim, que são umas quebras repentinas que te obrigam a prestar atenção de novo. Você sai da sua zona de conforto e precisa entender o que está acontecendo. Então, isso dá, em aula, às vezes, os professores, né, fazem um barulho esquisito para a galera acordar e voltar. São quebras de padrão que ajudam a despertar a atenção. Então, sabendo disso, o design, como área, né, ele trabalha com conceitos base que foram desenvolvidos a partir desse tipo de conhecimento. Eu vou trazer alguns deles aqui para mostrar como todo mundo pode, a partir de conceitos bem simples e de padrões que o cérebro reconhece, começar a pensar como um designer. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, por exemplo, a gente quer diagramar uma página, vou usar aqui como referência um slide de apresentação, por exemplo. Poderia ser um projeto, poderia ser um documento, enfim. Você tem ali, a princípio, um conjunto de informações que você precisa trabalhar. A gente sempre vai partir de uma ideia de alinhamento, que a gente começa a definir para esse espaço que vai ser trabalhado margens que a gente vai respeitar. Elas vão organizar aquele espaço para a gente, no espaço em que eu vou trabalhar a minha informação e o espaço que eu não vou usar a princípio. Então, eu tenho guias que podem estar, né, como essas aqui que estão na margem,
Eu tenho linhas centrais que também me ajudam a organizar o conteúdo aí dentro da tela, né, e dispondo eles aí a partir delas. Ou, em alguns casos, se eu tiver uma quantidade maior de conteúdo, eu consigo até trabalhar com mais linhas que vão formar um grid, né? Que é aquele quadriculado de linhas para facilitar a organização dos elementos. E uma vez que eu tenha esse alinhamento, eu vou partir para a ideia de... Quer dizer, aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho as minhas linhas e eu alinho. Então, eu joguei para um lado, joguei para o outro, eu posso pegar o meu título e escolher se eu vou centralizar, se vai estar em cima e embaixo, mas eu começo a partir dessas guias para poder organizar os elementos dentro da página. E aqui está o grid que eu falei para vocês, que ele pode funcionar quando você precisa organizar de uma forma que ali as linhas principais não estão dando conta. E aí, uma vez que eu alinhei isso, eu parto para a ideia de agrupamento. O agrupamento, a função dele é formar conjuntos em que as informações se relacionam. Quando eu agrupo de um lado 4 palavras e 5 do outro, eu comunico para as pessoas que aqueles grupos ali têm uma relação, que aquelas 4 palavras na esquerda têm uma relação e as 5 da direita também têm uma relação. Então, para quem está olhando aquela imagem, aquela tela, eu já consigo entender que eu tenho 2 momentos ali de informação que eu vou ter que processar. Só que o agrupamento, ele destaca esses dois grupos, mas ele funciona muito bem combinado com um outro conceito, que é o conceito do espaçamento. Porque o espaçamento, que é tanto entre linhas, ou entre margens, ou entre colunas, ele também facilita a compreensão das pessoas à medida que elas olham um espaço idêntico entre um item e outro, e elas falam, essa relação é precisa. Porque aqui, por exemplo, se eu olhar bem, o alinhamento e o agrupamento estão mais para cima, o espaçamento e contraste mais para baixo. Aquilo pode ser um grupo, mas pode ser que sejam 3 grupos aí, entende? Aqui eu não tenho dúvida de que são 2 grupos, de um lado e de outro, porque eles estão dispostos de uma maneira semelhante. E assim como o espaço que a gente ocupa com esses conteúdos, o espaço que a gente não ocupa, que é o espaço negativo, também é muito importante, porque ele vai trazer a ideia do respiro para a tela que você está trabalhando, e ele reforça essa relação entre os elementos. E aí, uma vez que a gente tenha isso definido, a gente vai trabalhar um outro conceito, que é o contraste. O contraste, ele tem um papel muito importante, que é o de definir a hierarquia da informação que você está trabalhando aí dentro. Ele vai dizer, olha, leia primeiro isso aqui, depois isso aqui e depois isso aqui. Então, a gente conduz o olhar da pessoa para a nossa tela da maneira como a gente entende que ela deve ser lida. O que precisa ter mais destaque vai estar ressaltado, em fontes, em peso, às vezes num primeiro plano, outro num segundo plano, e isso você começa a criar uma relação. E as pessoas já começam a entender um pouco melhor para onde elas têm que olhar primeiro na sua tela. E aí, uma vez que a gente trabalhe esses 4 conceitos de alinhamento, agrupamento, espaçamento e contraste, a gente tem outros recursos que a gente vai usar, também trabalhando um pouco desses conceitos, mas que vão ajudar a organizar melhor a informação dentro da nossa tela. Então, a gente começa a trabalhar as fontes, a gente vai trabalhando a ideia do contraste, dos pesos nessas fontes. A gente começa a trazer cores, porque as cores também têm um papel importante, elas comunicam. Assim, o que a gente tem normalmente existe todo um estudo de cores, depois eu vou dar umas diferenças para vocês, mas basicamente a gente tem essa questão da temperatura das cores, então algumas vão passar sensações mais frias, mais técnicas, mais tecnológicas, outras vão passar sensações mais emocionais, ou de conforto, ou de agito, tensão. Então a gente tem que... isso tudo vira ferramenta para a gente usar também. E aqui, nesse caso, eu posso brincar com cores, com formas, eu posso recompor essa questão do contraste entre elas, eu posso trazer imagens, como a gente já tinha falado sobre isso lá no início, que as imagens, elas
chamam, elas captam a atenção. Então, num momento como esse, em que você precisa organizar onde eu olho primeiro e você quer dar um peso maior para uma coisa e para outra, elas também vão ter um papel importante. E aí, aqui, nesse caso, por exemplo, eu consigo, com a imagem, fazer o olhar ser direcionado para um ponto, sem perder um peso e relevância que eu quero trabalhar embaixo. E aí eu trago, enfim, eu posso começar a criar esses agrupamentos, deixar mais evidentes esses agrupamentos usando recursos de cores, enfim, e pesos. E aí eu tenho aqui esses conceitos que vão ajudar a gente a compor essa mensagem que a gente deseja passar, ressaltando detalhes, criando estímulos e influenciando a percepção disso aí. O que antes era uma tela em que os elementos estavam dispersos, sem hierarquia ou uma orientação da leitura, né? Eu não sei direito para onde eu olho, qual é a relação que essas informações têm aí dentro, eu não consigo deixar muito claro qual é o meu objetivo com ela. A partir do momento que eu uso esses conceitos, eu já consigo deixar isso mais claro. O que eu quero é que a pessoa olhe para essa tela e saiba que para pensar como designer, eu tenho de um lado conceitos como alinhamento, agrupamento, espaçamento e contraste, e de outro, recursos estéticos como fontes, cores, imagens e gráficos e textos que vão ser combinados na minha composição. Enfim, a ideia aqui, não sei como é que eu estou aí no tempo, Ju, eu imaginei parar por aqui para a gente ter esse primeiro momento. Você está super bem no tempo, tá tudo ok, a gente está aqui no chat falando como é bacana, a gente estava testando falar das cores que você falou, né? Então, a gente estava aqui fazendo uma interação, todo mundo gostando, e eu acho super interessante tudo isso, né? Parece simples, né? Quando a gente pensa. E a gente tem pessoas lá no Facebook também comentando, né? E aí a gente tem o Marcelo De Sico, está falando que agora estão com uma nova onda de apresentação formato pico. Eu estou tentando pedir para ele me explicar o que seria a apresentação formato pico, ele está aqui, eu estou esperando ele me contar um pouquinho mais sobre isso, né, Marcelo? Ele está preso no trânsito, eu espero que ele não esteja dirigindo. Vou até googlar aqui. Esse termo eu não reconheço, mas se ele explicar, talvez seja alguma coisa parecida lá com os Petticutia, não? Isso, eu estou perguntando aqui. Super rápida. A Lívia está dizendo que essa sua sequência foi absurdamente didática, né? Que foi bastante explicativa. Então, na verdade, eu queria te fazer uma pergunta, Paula, enquanto o pessoal está esquentando aí para formular os questionamentos, né? Dentro de, por exemplo, hoje em dia, a gente, como você falou, a gente tem muito pouco tempo, né? Definir o que a gente vai utilizar de conteúdo, mais do que a forma também, né? Ou o que de conteúdo é importante, porque aí você está falando da formatação, que é super incrível para você otimizar o que você tem para apresentar de conteúdo. Mas dentro de uma seleção de conteúdo, para facilitar, assim, às vezes você tem mais conteúdo do que a forma permite, ou vice-versa, né? A forma tem um conteúdo não tão... Como é que é o peso disso dentro da minha seleção de conteúdo para o que eu coloco no slide formatado como um design pensa? Claro. Olha, eu vou dar um pouco de spoiler, porque tem muito disso aí na minha segunda parte da apresentação, mas acho que é um reforço, não é problema. O que eu costumo sempre pensar antes de qualquer apresentação, principalmente, porque daí, quando você tem uma pesquisa, um artigo, um documento, um projeto, você já tem você minimamente tem uma condução que você quer fazer ali, e tem a possibilidade de trabalhar um conteúdo um pouco mais extenso, dependendo do recurso que você tiver, enfim. Mas quando você está falando de slide, principalmente, tem questões que são importantes, assim. Qual é o objetivo daquele slide? Por que aquele slide está ali? O que você está querendo dizer com ele? O que você quer que a pessoa que está vendo aquele slide entenda dele? Sabe? Então, isso já vai definir muitas coisas. A gente vê hoje muita apresentação que praticamente não tem informação. Você tem uma imagem e está tudo sendo verbalizado pela pessoa que está apresentando. Só que a gente tem que pensar que apresentações têm múltiplos usos.
Tanto eu posso estar, de fato, usando uma apresentação para apresentar, então eu posso segurar tudo na minha pessoa, no que eu estou contando, ali na narrativa que eu estou construindo. Mas se eu tenho uma apresentação que eu preciso enviar para alguém, alguém vai ter que olhar para aquilo e entender o que eu estou querendo dizer. Então, é muito importante a gente fazer esse exercício do... eu conheço, eu sei o que eu preciso dizer, eu conheço esse assunto, eu sei o que isso significa, mas a pessoa que está do outro lado talvez não saiba, então você tem que se colocar no papel daquela pessoa para entender, ela está entendendo o que eu preciso que ela entenda? Que dado é mais importante? Não adianta colocar tudo, não adianta você colocar todas as informações com medo de ficar faltando alguma coisa, tem que ser mais estratégico. O que realmente é importante para essa pessoa que vai ver a minha apresentação? O que resume essa ideia? Porque às vezes a gente passa tanto tempo fazendo pesquisa, né? Você coleta um monte de informação e você tem tudo aquilo, e aquilo para você é importante, mas às vezes a gente tem que praticar um desapego mesmo, assim. A gente passou por tudo aquilo para chegar, às vezes, numa coisinha que resume muito bem e ela é menos. Então, a gente vai ter que realmente desapegar de todo aquele repertório que veio junto com a pesquisa para botar ali, de fato, o que interessa dela, sem medo, para a pessoa poder acompanhar aquilo também. Na verdade, a gente tem, seguindo um pouco isso, a Mariana Ritterhall, Mari do Cientista Beta, beijo para vocês do Cientista Beta. A Mari está perguntando se você é a favor de transformar um slide em 4 slides para fazer as informações aparecerem aos pouquinhos. Por exemplo, ao apresentar um slide com lista, ela diz que faz isso sempre que tem um passador de slides à disposição, que ela acha mais didático, mas ela está perguntando, será que incomoda quem assiste? Não, olha, eu acho o seguinte, não tem regra, não tem pode, não pode, feio ou bonito. O que acontece tem que ser confortável para quem está assistindo, do ponto de vista de entender qual é a argumentação que você está levando ali, a narrativa que você está propondo, né, fazer. E, ao mesmo tempo, eu penso que eu sou das pessoas que às vezes faz muitos slides e não coloco nem efeitos nem nada, porque o que vai controlar o tempo de uma apresentação nunca é a quantidade de slides. Tem essa coisa, né? Às vezes as pessoas falam, quantos slides tem a sua apresentação? Você vai falar, tem 150. Mas não faz diferença, porque o timing da sua passada e a maneira como você conduz aquilo quando está apresentando é que vai definir. Então, a quantidade não é importante. O importante é você ter controle da sua apresentação, você saber muito bem o que você vai falar ali naquela hora e ensaiar pra caramba, né? Porque a gente precisa ensaiar para saber se a coisa está no tempo certo, se está passando, se a gente está se estendendo demais numa parte ou na outra. Mas essa coisa de quebrar em telas eu acho ótimo. Tanto você pode quebrar em telas, quanto você pode quebrar dentro da própria tela, mostrando os elementos, cada um ao seu tempo ali, na maneira como você está explicando. As duas opções são válidas. Uma coisa que eu também acho muito importante é assim, quando você vai fazer aí no caso é para apresentação também. A gente costuma fazer isso num notebook, num computador e tal, e isso depois vai ser projetado numa tela, numa TV e tal. Então é interessante você conhecer um pouco, tentar saber um pouco do onde isso vai ser apresentado. E qual a visibilidade real que você tem ali daquela apresentação para as pessoas. Porque o ideal é que a pessoa que está lá no final da sala leia também. Então, as pessoas que vão e colocam aquele slide com um parágrafo gigante de texto minúsculo, provavelmente ninguém vai ler. Se o seu objetivo é que as pessoas leiam, então você realmente tem que repensar se você vai quebrar, se você vai aumentar a fonte que você vai usar para dar uma leitura melhor, toda essa questão. Então tem que ficar realmente pensando no objetivo e nas pessoas para quem você está falando. Acho que a ideia é essa. Eu espero, Mari, espero que a gente tenha respondido aí, que a Paula tenha esclarecido. Aqui, na verdade, a gente tem um comentário da Daniela, falando que também é importante conciliar o conteúdo ao tipo de público, né? Ela está considerando isso, que não só é necessário dizer, mas o outro, né? Importante saber para quem que você vai falar, para entender melhor como que você vai montar as suas apresentações e a sua comunicação. E aí aqui, o Diogo Schwab, ele está falando, e hoje realmente prender a atenção do público está cada vez mais difícil,
mas ele está perguntando se o uso de interação é uma possibilidade e se conter atividade junto ao público é uma possibilidade. Aí é o meu irmão, inclusive. É, eu acho que aí depende da modalidade de apresentação que você está fazendo. Acho que a interação e essa coisa da atividade, muitas vezes ela se mistura um pouco com uma pegada meio de workshop, né? E aí depende da proposta da apresentação que você está fazendo, depende do objetivo daquele encontro, se é para estimular alguma coisa mais específica nas pessoas, se você tem tempo para fazer isso, de fato, porque qualquer trabalho mais interativo vai te exigir um pouco mais de tempo. Claro, é diferente de, você vai perguntar uma coisa para as pessoas que estão na plateia, pode ser mais simples, mas se quiser uma atividade que exija um pouco mais de atenção das pessoas, tudo vai depender do formato. Acho possível. E acho que isso é o que acontece muitas vezes nas aulas, né? Que é quando você está, de fato, também trabalhando um pouco dessa ideia da comunicação e da apresentação, mas aí você está com um objetivo ali de realmente treinar aquelas pessoas, né? Passar um conhecimento e estimular o uso daquele conhecimento ali de uma forma mais prática. A Annelise está contando uma situação aqui. Poxa, Annelise, nem sei. Depois você conta o que você fez. Ela falou que deve ser confortável e acessível, porque uma vez ela disse que fez uma apresentação sem o contraste devido e no segundo slide o gerente fala que é daltônico. Aí é difícil, né? Aí também são aquelas coisas na vida que acontecem. Aí, assim, realmente, a gente tem que pensar nessa questão da acessibilidade. A gente está falando de comunicação visual, né? É um bom ponto, né, Annelise? Realmente. De todo jeito, mesmo até para uma pessoa que não é daltônica, dependendo das combinações que você faz de cor e com a luz da projeção de projetor, enfim, do espaço que você tem, a gente não lê mesmo. Eu tomo amarelo com branco, ninguém lê, não sabe? A distância, enfim. Então, tem essas questões mesmo. O menos é mais sempre, sabe? Quando você foca na informação que você precisa ter, às vezes você vai ter uma apresentação toda branca com letra preta, ou preta com letra branca, que também funciona super bem para ambientes em que você tem projeção, porque o preto ele apaga o fundo do slide e você fica só com a informação que de fato está ali, que é o texto. É bem interessante o resultado. Isso já super funciona. A questão é que não é só o conjunto, né, da informação que você traz com a estética que você aplica ali naquilo. Então, não precisa ter muita firula, de jeito nenhum, pelo contrário. A Lívia está perguntando se você vai dar dica de programa para montar material de divulgação ou se ela já pode pedir dicas agora. No final da apresentação, eu trago algumas referências boas, sim. Vou falar sobre elas. Em relação a montar a apresentação mesmo, eu trabalho com o Keynote, porque eu uso, o meu computador é Apple, eu uso o Keynote, eu gosto muito. Ele é muito fácil de usar, assim, a linguagem, ele é aquele tipo de programa que você pega sem saber nada, sai mexendo e já encontra as coisas e vai fazendo, e ele tem umas soluções prontas já bem bonitas e tal. Mas o PowerPoint já está acompanhando, porque teve uma época em que o PowerPoint ele tinha uma discrepância muito grande em termos de solução. Mas hoje o PowerPoint também está pau a pau ali, já traz soluções bem legais. Eles já se integram, porque tinha esse problema também, que quando você fazia um arquivo no Keynote, você não conseguia levar para o PowerPoint sem praticamente ter que redesenhar tudo. E hoje não, hoje você já exporta um Keynote para PowerPoint, a princípio funciona bem. Isso é ótimo. Então, assim, eu acho que essas são... Eu gosto mais das soluções mais simples, sabe? Tem essas outras opções mais animadas que fazem, você entra... Preze, né? Tem... Exatamente, tem essas opções, dependendo... Acho que sempre depende muito do objetivo da sua apresentação, do tema da sua apresentação. Aquela animação, a solução gráfica que você vai dar, ela tem que favorecer, contribuir e potencializar a informação que você está levando. Se aquilo, por algum motivo, rouba da informação, as pessoas prestam mais atenção na animação do que no que você está mostrando, ou no que você está levando, aí você tem que avaliar.
Porque a imagem é isso, ela ajuda muito a captar a atenção, mas ela também pode te desviar, se ela não estiver ali muito clara, com um objetivo muito claro, né? Tem muita gente usando o Canva, né? Hoje em Canva tá dia, aí né? na minha lista, olha, Canva para mim é isso. Para mim também, mas eu ainda estou apanhando com ele, mas a gente chega lá. Mas então, tem várias coisas que as pessoas têm criado, né, Paula, para minimizar um pouco essa dificuldade de montar, é meio que já meio um caminho, né? Mas ainda assim a percepção de quem está preparando, né, Paula, é super importante, né? É porque a verdade é que existem todas essas ferramentas. Claro que um Canva, ele já te economiza alguns bons passos, porque ele está te dando a solução pronta. Para ali você vai só customizar o texto que você quer incluir, porque já está tudo pronto ali. A questão é, você está fazendo um trabalho que provavelmente uma outra pessoa pode estar fazendo igual. Certo? E aí você não tem essa exclusividade, é a desvantagem do template e tudo mais. Mas se você tem uma mínima noção do que você está fazendo ali, você abre um Canva e você mexe nele. E você ajusta coisas, você muda um pouco, você aproveita. Que eu acho que os designers fazem bastante isso, eu faço. Às vezes eu estou com pressa, mas eu sei que vai ter ali no Canva eu consigo resolver, é uma coisa que não precisa de exclusividade, é uma brincadeirinha às vezes que você quer fazer rápida, é uma coisa que você quer aproveitar um momento, é um post, né, que você precisa resolver ali às vezes. E você entra ali e customiza, você muda a imagem do fundo, você tira um elemento, você acrescenta outro. Você aproveitou uma ideia, um conceito macro ali de design, mas você não seguiu ele à risca. E aí você consegue fazer trabalhos bem interessantes também. Mas como você vai dar dica no final, vou continuar, que tem um monte de pergunta aqui. A Karina tá falando que, dependendo, né, se o público é específico de uma dada área, pode ter menos explicação escrita, né? Tá dizendo que uma figura diz muito, mas aí ela se pergunta, e se for um aluno vendo pela primeira vez um assunto? Aí ela diz que teme pelos extremos o excesso ou ausência de informação. Ela diz que faz muitos slides e, por vezes, mais de um, para explicar e reafirmar uma mesma informação. Então, tipo, várias figuras ou esquemas para uma mesma informação. Você quer comentar sobre isso, Paula? Bom, eu volto àquela ideia inicial, que é realmente a questão do objetivo mesmo da coisa toda. Os infográficos, que inclusive é o que a gente vai ver aí na sequência, eles têm esse equilíbrio bom da imagem e do texto, por exemplo, porque tem coisas, é como aquela ideia lá dos planetas, aquele vídeo que eu mostrei. Tem coisas que você vai conseguir entender melhor pela imagem. Mas tem outras que são dados, são informações, não adianta. Se aquilo não estiver ali também, a pessoa vai perder uma parte importante. Então, não é sobre ser um ou outro, sabe? É sobre qual o melhor balanço dos dois. Em alguns casos, a gente vai trabalhar puramente com texto, isso não é problema nenhum. E a ideia que é legal é justo essa, assim, que o pensamento visual, ele não significa que você esteja usando imagem, significa que você vai pensar visualmente aquela informação que você vai trabalhar. Às vezes é um dado que você, assim, o uso mais básico do pensamento visual num texto é você, em algum momento, usar um bold, você vai sublinhar alguma coisa, tem questões que você vai quebrar em bloco, quer dizer, como você facilita para a pessoa que está lendo. E no caso de texto e imagem combinados, eu acho que funciona muito bem quando você quer mostrar um esquema, um fluxo de alguma coisa que acontece, e aí você vai ter o visual, a ilustração, o que vai mostrar de fato o que é aquilo ali, como se fosse um retrato da coisa acontecendo de verdade na sua frente. Mas você precisa complementar aquilo com informação. E aí eu digo, e também não é só não é só no texto e na imagem, é na verbalização daquilo, na maneira como você está explicando aquilo, como você constrói o raciocínio em cima daquilo para a pessoa, o tempo que você vai dando, né? Aí é uma ideia mais de narrativa mesmo, que é como é que você conduz aquele raciocínio até a pessoa chegar onde você precisa que ela chegue.
Na verdade, eu acho que você está. Aqui o que a gente está tentando abordar é parte de uma narrativa de comunicação, né? A comunicação visual, essa linguagem de comunicação visual, que imagino deve estar associada a outras várias linguagens dentro do que você vai Ela comunicar. sozinha, sim, sozinha ela não vai fazer nada, né? O que a gente está olhando aqui, na verdade, é essa possibilidade de você usar recursos estéticos, né? Uhum. Para facilitar essa leitura. Mas é óbvio que o texto que está ali tem que ser bom também, ele tem que estar fazendo sentido, a maneira como você vai organizar isso e mostrar, mas certamente que sabendo trabalhar esses conceitos aí, e tem outros, tá? São muitos, mas a verdade é que eu peguei os mais chave, assim, que servem para tudo na vida, que é de onde a gente sempre vai partir. Você já facilita, você já dá meio caminho andado para a pessoa, sabe? Porque às vezes a gente perde muito tempo mesmo quando bate o olho numa informação, tentando entender aonde a pessoa que está mostrando aquilo para a gente, ou quem fez, quer chegar com aquilo. Uhum. Né? Para onde eu olho primeiro, aonde essa argumentação vai chegar, o que ela quer dizer com isso, o que eu preciso olhar aqui de verdade, enfim. Isso, a Karina está perguntando aqui se você vai voltar falar sobre a paleta de cores, da questão das sensações, né? Você fala que algumas causam uma sensação ou tem mais referência com alguma área, se você vai voltar nisso ou se você pode depois passar alguma referência para a leitura disso. Assim, como eram várias questões para trazer aqui, tanto cores como tipografia, por exemplo, que são questões importantes, eu não consegui trazer de forma aprofundada, porque não daria tempo. Mas eu trouxe referências, eu me preocupei com isso e trouxe referências boas lá no final para quem tem interesse. Perfeito. Vídeos rapidinhos de internet que ajudam a entender, livros que vão explicar com um pouco mais de desenvolvimento sobre isso, enfim. Mas tem bastante material e acho que quem se interessar não tem dúvida. E fica aí a dica até para a gente fazer um novo aí, a gente repensa. Já está convidada, a gente vai fazer um papo agora com todo mundo conversando, não um webinar, viu? Vou provocar aqui, a gente vai marcar um encontrozinho aí, Paula, aí a gente vai estar vendo todo mundo, aí se inscreve, a gente bate um papo, vamos ver, a gente conversa, porque é um tema que eu acho que hoje em dia, né, o design está um pouco mais, as pessoas têm acesso a várias ferramentas e tal, mas é uma ferramenta, né? A ferramenta não faz com que nem o Canva, a gente está falando, a Renata está comentando se a gente está falando do Canva, o aplicativo, né, com peças de design, sim, mas assim, ter um aplicativo que tenha peças de design contribui, mas o pensamento de design, né, e essa questão... Fazer com ele, né? E só a ferramenta é mais complicado, e também ter só o pensamento e não saber usar uma ferramenta... você precisa agregar um pouquinho das duas coisas, né, Paula? É tipo ter o Porsche e não saber dirigir, né? Fala não, menina. Eu tô no Fusca. A Renata está falando se essa ideia, né, das narrativas visuais pode ser aplicada na produção de conteúdo jornalístico, científico ou de divulgação de pautas acadêmicas. Olha, eu acho que super é importante, assim. E penso também que tem questões que você vai ter que, de fato, apresentar um documento, uma coisa num formato mais padrão, que tem que se encaixar ali numa estrutura específica da academia e tal. E tem outras formas de você fazer isso, que é tornar isso mais palatável, né? Mais próximo das pessoas e tal. Mas mesmo no que se você não tiver uma estrutura muito rígida, você consegue ilustrar muita coisa eu vou mostrar para vocês aqui nessa segunda parte maneiras de fazer esse pensamento visual em situações diferentes em termos de informações mais complexas e tal. Mas um exemplo que eu gosto muito de dar em relação a isso, eu acho que cabe na questão da divulgação científica, são, por exemplo, os infográficos que o New York Times faz. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar lá. São matérias jornalísticas, então, do ponto de vista jornalístico, acho que já está super respondido, porque eles são combinações muito interessantes de imagens, gráficos, mapas, fotografia de uma forma geral, dependendo do tema que eles estão trabalhando,
com informações muitas vezes densas, né? Assim, tem situações em que eles precisam fazer análises, sei lá, de questões eleitorais, por exemplo, sabe? E eles têm que trabalhar relações de partidos e pessoas e tal. Se eles fossem explicar isso em texto, a pessoa se perderia no segundo parágrafo, mas quando você consegue fazer um esquema que relaciona isso, a pessoa consegue entender aquela rede que está ali conectando as pessoas, isso facilita. Então, o New York Times tem infografias muito interessantes, assim, matérias que são recheadas de imagem, e gráficos e texto. Eles conseguem fazer isso super bem, que eu acho que para divulgação científica seria lindo. Você está explicando, às vezes, uma questão de saúde que foi descoberta, né, uma pesquisa mais específica, que você precise trabalhar com fluxos que mostrem o desenvolvimento de algum processo. Tudo isso é muito facilitado pela imagem, né? Nos seus múltiplos formatos possíveis. Aqui a gente tem o pessoal no Facebook lá agora, que está comentando algumas coisas. Eu não sei, o Pablo Vinícius está falando que é muito recorrente a tentativa de preencher todo o espaço sem uma área de respiro para textos e imagens, né? Como se abordou isso no início, né, Paula? Comentando lá. É o espaço negativo que precisa existir, né? O respiro da tela. Pode falar. Não, eu só vou seguir, porque aí você comenta tudo, né? A Mariana Fioravante, parece ela. Ela disse que no fim do dia ela sempre é a louca que precisa ter um design do lado dela para dar o direcionamento visual. E ela disse que gostaria que tivessem designers em todas as áreas de divulgação científica para post, PowerPoint, vídeo, tudo mais que envolver imagem. Eu acho ótimo, viu? A gente também, viu, Mariana? Eu também sou essa louca aí, igual tu. Eu preciso de um design também. Na verdade, não é de um design só, né? Porque você, Paula, você é publicitária, é isso? Eu sou publicitária, sou formada em publicidade, mas trabalhei com direção de arte e design minha vida toda, praticamente. Então, é bom que você traz um pouco a ideia da publicidade que é relacionada a conceito, né? Você olhar para as ideias por esse aspecto e, ao mesmo tempo, o design traz isso de você solucionar isso da melhor forma ali, né? Pensar como é que você vai tornar aquilo ali uma peça de comunicação, né? E aqui o Igor Roberto está perguntando para você o que você acha do Rafa Moreira, se você conhece, né? E do trabalho como trapper e dono da... desculpa, eu não estou conseguindo ler, mas deve ser alguma empresa. Você conhece o Rafa Moreira? Eu não conheço, viu, Igor? Depois você bota o link dele aí para gente. Bota aí. E do lugar que você falou. Tem tanto design legal que a gente fica nessa sinuca, assim, né? Não dá para conhecer todo mundo. O Pablo está falando que não viu o começo, mas você tem toda a razão, viu, Pablo? Ela comentou sobre essa questão dos espaços brevemente no começo, na hora que ela falou dos agrupamentos de alinhamento, mas eu acho que ela vai falar mais um pouquinho agora na segunda fase. E a Simone Bacilieri está dizendo que tem diversos periódicos científicos que solicitam um graphical abstract. E realmente está cada vez mais frequente, né? Formas visuais de apresentar. Síntese da ideia, né? De uma forma visual. É muito importante. Acho que vamos para a segunda parte. Tem mais algumas perguntas aqui, mas eu acho que podemos seguir. A última é a questão do Tiago Jubin, que está perguntando sobre o uso da atração dos 8 segundos, se é usado só para o início ou se tem um tempo para retomar essa atenção do público. Na verdade, eu trouxe aquilo mais como uma curiosidade mesmo, porque quando eu vi essa pesquisa, eu falei, caramba, realmente, a gente já está nesse... Eu vinha na minha pesquisa de mestrado lá, estudando toda essa questão das timelines e de como esse formato vertical em que você tem... Facebook parece que tem uma média de exibição de 1.500 postagens por perfil. Ou seja, quando você entra lá, o seu potencial é de ver, a princípio, 1.500 postagens, sabe? Então, é um estímulo e uma coisa que parece infinita, né? Você vai vendo, e aquilo não acaba nunca.
E isso gera uma ansiedade, gera toda uma questão de dispersão também. E aí eu vi a Soft, é bastante curioso, porque se a gente chegou num estágio em que realmente a nossa capacidade média de atenção ao que quer que seja assim tão curta, então a gente não pode mais levar muito tempo para explicar alguma coisa, porque a gente vai perder as pessoas. Elas têm que se interessar pelo que a gente está trazendo ali para elas de uma maneira mais rápida, pelo menos para você fisgar a pessoa. E aí, claro, depois você vai conduzindo o tempo disso e apresentando. Mas não significa que a gente tenha que fazer uma apresentação em 8 segundos, nada disso. É mais para a gente ter ideia em mente que a gente vai estar falando para pessoas que têm essa quantidade aí de atenção disponível para a gente. Então, como, na verdade, é mais uma questão, sabe? Como a gente faz esse trabalho hoje, pensando que o design não tem solução pronta. A gente não tem, com tudo isso que muda o tempo inteiro, ferramentas, linguagens, o que a gente tem é que o ser humano tem cada vez menos capacidade de atenção, precisa comunicar um monte de coisa. Vamos exercitar aqui para ver o que funciona, o que não funciona, e o que funcionar a gente vai usando e aprimorando. Ansiosa pelos cases. Vamos para a segunda fase? Vamos lá. Gente, então, olha só, a gente vai para uma segunda etapa agora. A Paula vai conversar mais um pouquinho com a gente. E depois vocês podem deixando as dúvidas e comentários que a gente vai tentar atender ao máximo possível. Realmente tem muitas perguntas. Ivan está sugerindo um link, eu vou pedir para ele passar para a gente. Eu procurei aqui, mas se você puder contar para a gente, tá? Eu compartilho com todo mundo. Então, Paula, a palavra é sua, agradeço, gente. Imagina, vou aqui compartilhar de novo, então, minha tela. Vamos continuar. Bom, a gente parou aqui. Bom, enfim, e aí o que eu trago aqui, assim, claro, gente, que eu preparei um conteúdo pensando em pessoas que ainda não têm esse costume total com o design, que estão querendo buscar essas soluções para aplicar isso mais no seu dia a dia, e pessoas que já trabalham com design talvez já tenham essa noção mais clara, mas enfim, eu acho importante sempre reforçar essas ideias. Então aqui eu trago um que é um fluxo de como normalmente se constrói uma infografia. E a ideia é a gente pensar assim que qualquer conteúdo visual que a gente vai fazer a princípio, ele sempre vai partir de um texto, de um conjunto de informações, de dados, e a gente tem que olhar para esses dados, olhar para essas informações e identificar aquilo que resume bem o conteúdo. Isso é um conceito que vai servir, na verdade, para tudo. Serve também lá para as nossas telas de apresentação e tudo mais, mas, assim, a ideia é essa, assim, eu leio esse texto e o que, de fato, me resume bem essa informação que eu estou trazendo. Então, eu vou ressaltar isso. E eu vou buscar, dentro do que eu tenho de possibilidades, imagens que possam representar essas informações, mas, normalmente, a ideia é trazer imagens que complementem a informação que você já tem em texto. Para que não fique só uma legenda daquilo que já está dito, sabe? Assim, o que a imagem pode acrescentar a essa informação? Vamos tentar tirar o máximo dela. E aí, a gente pode recorrer tanto a gente tem bancos de imagens, e ilustrações e vetores gratuitos. A gente pode fazer isso, quem sabe desenhar um pouquinho, quiser chegar lá e fazer o desenho, é super legal também, é muito mais... assim, é interessante porque fica único, né, também. E, enfim, a gente vai recorrer aos recursos que tem, às vezes é uma imagem que foi vista numa pesquisa de outra pessoa que você vai pedir para usar, enfim, é negociar isso e trazer as imagens, mas sempre pensando que a imagem ideal é aquela que é viável, porque a gente não vai deixar de fazer porque não tem aquilo. Então, a gente busca essas imagens e aí, no final, você tem esse, que é o casamento de imagem com texto, em que, de fato, por exemplo, eu consigo ter dados sobre
uma baleia, por exemplo, que é o exemplo que está aqui, que eu vou explicar a maneira como ela respira. Então, isso vai estar em texto, mas eu consigo mostrar na imagem o orifício por onde ela respira, sabe? Eu posso explicar o tipo de pele que a baleia tem, mas se eu tiver uma foto disso, isso me complementa muito bem, uma coisa que eu teria que construir mentalmente. Então, são esses pensamentos, assim, as proporções, aí tem a proporção da baleia, que é legal, que tem a ver um pouco com aquela ideia lá dos planetas, que você consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo. E aí é o tipo de casamento que funciona super bem. Mas o que eu até trago aqui na sequência para vocês é um pouco do que a gente já falou ali na conversa, que é essa ideia do pensamento visual aplicado ao que quer que seja, tá? De informação. Então, assim, mesmo quando que a gente tem para trabalhar um texto simples, a gente ainda assim pode olhar para ele a partir de uma estratégia visual, porque o que a gente quer é facilitar a leitura e o entendimento. Então, se eu levo para uma apresentação um texto como esse, aqui nesse caso, então, lembrei lá do daltônico, que talvez fosse um problema. Enfim, mas quando a gente leva um texto como esse, a gente está onerando a pessoa que está lendo esse texto, porque a gente obriga a pessoa a ter um nível mínimo de concentração para começar ali no pesquisa e ler o texto até o futuro ali no final e entender o que a gente quer dizer com ele. Mas se a gente olha para ele assim de imediato, se a gente bate o olho pensando lá naquelas visões primária e secundária, a gente não apreende muita coisa dele. A gente vai catar uma palavra ou outra avulsa e não vai conseguir. Então, aquela ideia de ressaltar os principais aspectos, a gente também usa aqui. E a gente usa os conceitos de agrupamento, espaçamento e contraste, aqui nem tanto de alinhamento, mas claro, ele estaria aí também no contexto. Mas como aqui é só um parágrafo, eu estou até me preocupando mais com a questão do agrupamento, do espaçamento e do contraste, porque a gente consegue, com eles, sugerir uma leitura mais rápida. Então, se eu tenho esse texto dessa forma, e de repente eu apresento ele assim, e aqui eu estou falando exatamente do mesmo texto que está lá, tá? Aquele mesmo texto lá está aqui. E o que eu tenho é uma maneira em que eu facilito, eu quebro em blocos e a pessoa consegue, talvez, tirar alguma coisa daí para levar com ela, sabe? Isso pode despertar, como ela consegue ler o pesquisa e desenvolvimento são ferramentas fundamentais, se isso é algo que interessa a pessoa, ela vai ler o restante. Ou integrar tecnologias, enfim, ela vai bater o olho nesses grupos de informação e o que fisgar ela vai fazer ela ler o restante. E com isso a gente consegue ganhar a atenção e até mesmo facilitar a pessoa para ela entender qual é a condução narrativa que você está dando aí para essa informação. E isso é um pensamento visual aplicado a um texto simples, puro. Claro que eu estou falando aqui de imagem e eu vou puxar um pouco de uma sardinha e dizer, sempre que você tiver uma imagem que de alguma forma complemente bem aquela informação ou traga se você queira criar uma conexão emocional ou dar uma ambientação para aquilo que seja positiva para o que você está trazendo, vamos tentar aproveitar e usar. Mas a ideia é que mesmo num texto simples, a gente consegue trabalhar a informação de uma forma que vai facilitar muito a compreensão daquilo que você está fazendo. E aí, uma outra questão que é importante, e aí sim é a parte que eu considero assim mais até interessante da gente pensar, porque ela não é tão óbvia, é quando a gente trabalha com informações como gráficos, tabelas, dados, que são informações mais complexas, às vezes densas e normalmente volumosas, né? É muita informação ali que você tem. Só que mesmo esse tipo de conteúdo, uma tabela, se você traz ela para dentro de algum produto seu, que seja uma pesquisa, um artigo, uma apresentação, um projeto, se você está trazendo aquela tabela ali para dentro, é porque você quer dizer alguma coisa com ela. É porque você quer que quem leia aquilo tire algum dado, alguma informação dali que é importante para você, para o entendimento da sua ideia toda que você está trazendo.
Então, quando a gente olha para um gráfico como esse aqui, por exemplo, a gente tem que se perguntar sempre isso, sabe? O que eu quero que a pessoa leia disso aqui? E lembrando lá dos nossos 8 segundos também, que a gente tem pouco tempo para pegar a atenção da pessoa. Eu olho para um gráfico como esse, eu não sei direito para onde olhar. Eu não sei direito o que a pessoa quer dizer com esse dado, mas ok, se eu tiver um pouco de paciência, eu vou ler que são médicos por 1.000 habitantes nas regiões do Brasil. Aí eu tenho aí no eixo os médicos, no outro eixo as regiões. Só que eu tenho texturas, eu tenho cores, que na verdade não estão comunicando nada. Elas só estão aí, às vezes, por uma questão de gosto pessoal, ou porque era o recurso da ferramenta que foi usada, mas elas estão aí e não estão contribuindo, elas, na verdade, estão distraindo. Então, quando a gente olha para um gráfico assim, o ideal é que a gente já elimine aquilo que não comunica nada. Eu preciso que a pessoa olhe para o meu gráfico e ela entenda rapidamente o que eu quero dizer com ele. E aí eu vou ler que eu tenho médicos por 1.000 habitantes ali no título e as regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Só que isso já está embaixo no meu eixo também. E ainda está reforçado na legenda dos eixos, ali na vertical e na horizontal. E eu ainda tenho a legenda médicos para dizer que é a caixinha de médicos. Ou seja, será que eu preciso disso tudo? Naquele exercício do desapego que eu estava falando antes, o que será desse gráfico que realmente precisa estar aí? Qual o mínimo necessário para que ele seja entendido? É um exercício que a gente vai fazer. Cada gráfico é um gráfico, cada tabela é uma tabela. Mas aqui, por exemplo, será que a gente consegue fazer com que a pessoa que está vendo esse gráfico ela já entenda o que a gente quer dizer? Médicos por 1.000 habitantes, as regiões estão aí, e ali na lateral eu tenho os valores. Só que, ainda assim, esse gráfico me obriga a ficar varrendo da direita para a esquerda para tentar achar o valor que não está aí preciso, a gente não sabe exatamente que valor é esse. Será que não é melhor eu já colocar o valor ali junto da barrinha para a pessoa bater o olho e saber do que eu estou falando? Porque assim eu continuo tendo a comparação dos maiores e dos menores, só que eu tenho os valores ali. E eu tenho as regiões. E aí, claro, eu trabalho um pouco melhor graficamente a fonte que eu estou usando, enfim, crio os contrastes, os espaçamentos, tento usar esses conhecimentos aí para melhorar esse gráfico. E, claro, eu vou olhar ainda para ele e tentar avaliar, assim, será que ele já resolve o que eu preciso? Será que médicos por 1.000 habitantes e esses números e as regiões dão conta? Pode ser que tenha alguma informação que seja importante que não está aí, não estava antes, talvez eu devesse acrescentar, como fonte, data do gráfico, que eu acho que ajuda a ter uma noção também. E talvez aquele meu título, médicos por 1.000 habitantes, pudesse estar de uma forma mais simpática. Número de médicos para cada 1.000 habitantes. Eu acho que a gente tira um pouco de uma possibilidade de dúvidas aí, e você deixa aí o gráfico, acho que mais claro para quem está vendo. Só que ainda assim, tem para mim, esse gráfico tem um problema, porque, como eu estava falando no início desse bloco dos gráficos, eu não consigo saber por que a pessoa está me dando esse gráfico para ler. O que ela quer dizer com esse gráfico? A menos que ela só queira me passar um panorama geral do número de médicos a cada 1.000 habitantes, eu espero que ela esteja me mostrando isso por algum motivo. Então, assim, vamos supor, aí eu faço aqui mais a título de exemplo, vamos supor que, na verdade, eu quisesse, de fato, ressaltar, quer dizer, antes de eu falar isso, até eu, na verdade, queria trazer isso, que, assim, a gente pode brincar com cores também no gráfico, aquela cor é fria, essa cor aqui é quente, eu não vou me aprofundar em cores, mas a ideia, dependendo do sentimento que eu queira passar com isso, as cores vão ajudar também, ou eu simplesmente vou adequar o gráfico a uma identidade visual, mas ainda assim tem essa questão, eu não sei direito por que ele está aí, o que você quer que eu leia com ele. Então vamos supor que na verdade seja que eu queira ressaltar que o norte é a região norte é a que tem menos médicos por habitantes, e que talvez algum trabalho precise ser feito ali. Então, o ideal, eu acredito, é que quando a gente trabalha uma informação como essa, a gente tem que facilitar para as pessoas. A gente põe uma colinha ali, não tem problema nenhum.
Porque assim, eu sei que a pessoa vai bater o olho nesse meu gráfico e ela vai entender por que, que esse gráfico está ali. Por que, que eu levei ele para minha apresentação, para minha pesquisa, e que dado eu quero que a pessoa olhe ali dentro. Essa é uma forma de fazer, cada um vai achar a sua forma mais adequada de fazer isso, mas não é problema nenhum você dar uma dica para a pessoa. A gente às vezes passa anos com uma pesquisa e a gente sabe por que chegou ali naquele ponto e o que tudo aquilo significa, mas talvez a pessoa esteja vendo esse dado pela primeira vez. Então, assim, ela não vai ter todo o nosso repertório, nosso histórico, mas a gente precisa que ela chegue no mesmo ponto que a gente chegou. Então, é isso, vamos facilitar o caminho para a pessoa. E aí eu acho que dessa forma a gente consegue trabalhar uma informação. E a mesma coisa a gente pode pensar, por exemplo, para uma tabela. Eu não trago uma tabela aqui, mas vocês imaginem aquelas tabelas que às vezes aparecem em documentos e apresentações que são cheias de linhas e colunas. Eu não estou dizendo que ela não tenha que estar ali. Ela talvez precise estar ali e não tem problema nenhum. Mas como é um cenário em que você vai ter uma quantidade muito grande de informação, a gente não pode esperar que a pessoa leia tudo aquilo e conclua o que a gente acha que ela tem que concluir. Vamos facilitar. Às vezes você vai criar uma corzinha e vai botar ali atrás da linha que ela precisa ler. Você vai fazer um contorno em volta do número, do dado que te chamou a atenção. Vai incluir uma colinha ali. Olha aqui como é discrepante em relação aos outros dados da tabela. Por isso que a gente tem que olhar para esse dado. Enfim, são formas de facilitar o entendimento. Porque a gente quer que as pessoas entendam o que a gente está falando, né? Assim, não menosprezando o entendimento das pessoas, mas aqui nesse caso na verdade, encurtando o caminho para elas. Já mostrando aonde que a gente precisa que elas olhem, porque senão elas podem também ter outras conclusões, elas podem partir para outros caminhos que a gente não controla, porque, na verdade, a gente entregou uma quantidade de dados e não está orientando o raciocínio que a gente precisa que elas tenham junto com a gente. Então, é isso. E aí, o que eu trago, que são informações gerais aqui do que a gente andou lendo, mas acho que um pouco, bastante, a gente já acabou falando aí durante as perguntas, é que, assim, toda vez que a gente apresenta, né, um trabalho, seja uma apresentação, um artigo, um documento, um projeto, a gente está levantando uma questão, né? Uma ideia, uma visão que a gente quer compartilhar ali. E a gente pretende que as pessoas que estão vendo aquilo levem dali alguma coisa com elas. Então, a pergunta que a gente sempre precisa fazer quando vai preparar um conteúdo como esse é: o que eu quero que a pessoa leve com ela dessa minha informação, dessa minha apresentação? E aí, daí, por isso, a preocupação de você dedicar um tempo à elaboração desse conteúdo que você vai fazer, da narrativa que você vai trabalhar, para que as pessoas compreendam aquela informação da maneira como a gente precisa que elas compreendam. E, para isso, a gente precisa conduzir uma narrativa que vá conduzindo a pessoa até ela chegar nesse ponto que a gente quer que ela chegue. E aí, as informações que a gente vai trazer, a ordem que a gente vai colocar, tudo isso vai influenciar a percepção que a pessoa vai ter daquela informação, daquele conteúdo. Então, uma vez que você pense essa narrativa e que você já sabe bem que informação e o quanto dela levar, construa também narrativas visuais que vão se encaixar a essa narrativa sua de informações. Porque as imagens, elas são muito ricas em informação também. Essa daí, por exemplo, são homens em Papua aprendendo a usar camisinha. Agora, prestem atenção nessa imagem e no tanto de informação que a gente tira daí. Então, se você está, por exemplo, numa situação em que você precisa sensibilizar se tem um projeto que precisa sensibilizar para um trabalho de divulgação de saúde numa determinada região, do uso de camisinha ou de questões relativas a relações sexuais de uma forma geral, doenças, o que quer que seja, se você complementa a informação que você está levando com uma imagem como essa, o que passa para quem está vendo é assim: realmente isso é necessário, porque nesse lugar
provavelmente as pessoas não sabem nada sobre isso. A imagem traz esse conjunto de informações que você consegue combinar com... A imagem traz isso que vai complementar a sua informação e vai reforçar ela. E muitas vezes vai te ajudar a chegar no seu objetivo. Aqui é uma ideia do menos é mais, que, na verdade, o que a gente quer dizer, assim, vamos olhar para tudo que a gente tem, vamos praticar o desapego, que realmente é importante. Qual é a ideia principal? Para onde eu devo levar o meu olhar nesse gráfico? O que eu quero que a pessoa entenda dessa tabela? Então, a gente tem que marcar, a gente tem que incluir elementos gráficos, setas, comentários, cores, a gente tem que reforçar e ressaltar a informação-chave ali dentro daquele conjunto de informação. E facilitar o caminho para isso que precisa ser entendido. Então, da mesma forma como as imagens, elas agregam e trazem, e complementam com informação, são informação por si, elas também são elementos bastante distrativos, assim. Então, você, assim como lá naquele gráfico em que tinha aquelas texturas e cores que não queriam dizer muita coisa, se você estiver usando uma imagem que não está trazendo o complemento necessário para essa informação, ela pode roubar a atenção e acabar desviando o foco para um lado que não era o que você queria. Então, realmente, assim, sempre buscar entender por que ela está ali, né? E usar a imagem com essa clareza. E aí, pensar como designer na verdade, a ideia é que todo mundo pode pensar como designer. E que não significa que todo mundo tenha que ser designer, né? Esse pensamento visual, a maneira como você olha para a informação e organiza a condução da leitura dessa informação, vai mudar a maneira como as pessoas vão assimilar essa informação em todo o material que você quiser que seja consumido dessa forma, né? Que você queira comunicar alguma coisa com ele. Então, isso vale não apenas para apresentações, pesquisas científicas, mas para projeto, para aula e para documentos mesmo que você precisa entregar e apresentar. Às vezes um e-mail, sabe? Em que você consiga olhar para aquele texto e organizar ele, você aumenta a chance da pessoa que está do outro lado recebendo ler aquilo que você precisa que ela leia. Então, a gente viu alguns conceitos aqui, tem muitos outros, as pessoas pediram cores, pediram fontes, né? Quer dizer, cores e a tipografia eu mesma comentei, que eu acho também super importante, mas isso não dá para falar de tudo, por causa do tempo e tudo mais. Só que existe muito material disponível na internet, tutoriais, dicas, ferramentas, bancos de imagem gratuito, e o importante insistir em testar, porque a verdade é essa, assim, o design não tem solução pronta. Cada problema é um problema, a gente lida com os recursos que tem para usar e melhorar aquilo, com o tempo que tem para fazer. Então, é uma equação aí entre essas realidades para a gente chegar na melhor solução possível, a melhor solução viável. Então, o lance é insistir, porque é na tentativa e no erro que a gente vai aprendendo e vai entendendo o que funciona e o que não funciona, até encontrar aquilo que vai servir melhor às nossas necessidades. E aí eu trago aqui, por exemplo, que são livros que, para quem está querendo começar a se embrenhar nesse universo do design, entender um pouco, tem aqui livros que trazem conceitos básicos, que são importantes para quem está pensando no design. E eu trago dois aí também, que são de início, aí, de livros de partida, que são esse das cores, e esse de tipos, porque também ajuda a gente a entender melhor como usar as cores e o que elas representam, que tipo de sensação elas passam e como a gente aproveita isso para a comunicação que a gente está fazendo. E da mesma forma as fontes, porque, assim, de uma forma geral, o que a gente sempre recomenda é evitar aquela salada de fontes. Não que isso não possa ser usado nunca, tem trabalhos de design lindíssimos que misturam todas as fontes do mundo. Mas quando a gente está querendo um objetivo mais claro de passar uma determinada informação, capturar a informação da pessoa rápido, vender um projeto, muitas vezes vale a pena pegar uma fonte que seja uma família mais extensa, em que você possa usar só aquela fonte, mas aí você pode brincar com
os pesos da fonte, então você vai usar bold, ou regular, ou leve, e light, né? Você vai brincar com a ideia do itálico, você tem a caixa alta, a caixa baixa, e com isso você já consegue criar variações bastante interessantes ali dentro da sua informação, do seu documento, da apresentação. Você consegue definir alguns padrões, lembra que a gente falou da ideia de que o cérebro funciona por padrão? Então, se você define que todo título vai ser em bold, todo início de capítulo tem um itálico, aqui eu vou usar esse peso ou aquele peso, caixa alta eu uso na caixinha aqui, que é nos títulos dos meus gráficos e tal, e você vai começando a criar uma identidade que é própria ali do seu conjunto de informações e que vai facilitar muito para quem está lendo também. Além disso, eu trago aqui também umas referências, que tem esse GCF Learn Free, que é um perfil do YouTube, que tem vídeos incríveis, assim, eles conseguem sintetizar de uma forma muito interessante esses conceitos base do design. E esse de cor é muito legal, alguém perguntou sobre cor, ele é interessante. O de tipografia também, imagens, enfim. E o The Future, aqui do lado, é um perfil também que é muito interessante, que nesse vídeo aqui de baixo, o Dynamic Compositions, o Ensina, que o sobrenome dele é Ensina, inclusive. Ele mostra como, quando a gente trabalha com essa questão do plano, sabe? Tipo, tem uma coisa em primeiro plano e uma atrás, isso é uma leitura. E aí, se você muda, se inverte essa ordem, você já cria uma outra leitura. Então, é como usar isso com imagens ou com informações dentro da sua composição para criar também uma leitura visual mais rica para o que você está apresentando. E trouxe aqui finalmente o Canva, que a gente já tinha falado um pouco. O Canva tem essa carinha aqui, ó. Ele é um site, ele tem um app que é legal, mas é um pouco mais restrito, e tem o site mesmo, para desktop, em que você tem uma infinidade de formatos e templates e layouts diferentes para tudo que você precise fazer em termos de material, desde você vai ter aí vocês estão vendo pôster, flyer, logo, ele faz logo, brochuras, né, livrinhos e tudo mais, cartão de visita, e ao mesmo tempo ele faz peças para internet, então ele já customiza para os formatos de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, enfim, LinkedIn. E fora isso, ele faz também currículo, apresentação, ou seja, é muita coisa que tem aí. Esse é mais simples porque você já tem os layouts prontos. A questão é essa, como é um ambiente que é aberto e muita gente usa, pode acontecer de você ter a mesma arte usada por uma outra pessoa. Então, o ideal é sempre você tentar customizar um pouco aquilo, trocar uma imagem, tirar uma informação ou outra que não funciona para você, mudar uma cor às vezes, enfim. É uma forma de trabalhar que é muito legal e o Canva facilita muito a vida da gente. Agora, ele fica todo online, né? A gente não tem a arte aberta com a gente salva ele lá no site, baixa um PDF, ou um JPEG, um PNG, e a gente tem só aquele arquivo fechado para usar. Outro que eu acho interessante, é uma pincelada na ideia de cores, é o Adobe Color. Porque o Adobe Color, ele além de ter lá o disco cromático, que você entende um pouco e consegue selecionar ali grupos de cores que vão ser harmoniosas para você trabalhar, ele também tem essa opção de importar uma imagem. E ele gera uma paleta de cor para vocês. Na minha apresentação, por exemplo, eu gerei uma paleta de cor a partir daquela imagem do peixe dourado. E usei ali cores que estavam naquela imagem. Aqui, por exemplo, ele gerou essas cores a partir da imagem. O legal de você ter uma paleta de cor é que ela também é uma forma de criar padrão. E aí, você usando sempre as mesmas cores, você acaba criando uma harmonia para aquilo que você está apresentando, cria uma identidade. E isso é muito legal. Claro, tem gente que vai usar, vai escolher uma cor só, vai escolher um monte de cor diferente, enfim, mas quando você consegue fechar uma paleta, seja de uma, duas, três cores, não precisa nem ser tão vasta. Você já consegue ter, até facilita, é tipo o uniforme que a gente usa, sabe? Você já sabe que vai usar só aquelas cores e aquilo vai dar super certo. Então, é um caminho muito legal também
de aproveitar. Fora o Adobe Color tem outras ferramentas também, mas eu quis trazer um pouco desse universo para vocês verem. E aqui do lado eu não trouxe mais prints, mas são sites em que vocês conseguem baixar fontes grátis. Então, tem muitas fontes aí. A fonte também, dependendo do tipo da fonte, ela vai passar uma sensação mais divertida, mais séria, mais tecnológica. Mas quando a gente baixa fontes de sites gringos, como esses aí, por exemplo, é importante lembrar que nem sempre eles têm todos os caracteres que a gente tem no português. Então, é bom testar antes, porque às vezes a gente tem essa surpresa, começa a usar a fonte, aí quando vai colocar o cedilha lá, não tem o cedilha. Aí você fala, e agora o que eu faço? E não faz, porque não tem, e a gente não vai querer desenhar os cedilhas na mão, enfim, os acentos. Então, é sempre bom dar uma olhada lá na família primeiro, para ver se ela tem tudo que você precisa. Aqui embaixo eu tenho, ó, esse do lado esquerdo, o Pixabay e o Pexel, são 2 sites de bancos de imagem gratuitas e eles são muito bons. O Pixabay, então, é ótimo e tem vídeos também, eu super recomendo, o trabalho deles é muito legal. E o que eles pedem normalmente, nem sempre alguns pedem, outros não, eles têm, ou você vai ter que colocar o crédito da pessoa que fez a foto, ou eles têm alguns limites do tipo, não pode para uso comercial, mas está tudo sinalizado lá, é só olhar e seguir certinho que vai dar super certo. Pexels, mesma coisa. Flat Icon e FreePic são sites que têm pictogramas e vetores gratuitos. E aí é muito legal, principalmente para quem está precisando trabalhar com fluxos, com infografias, montando essa coisa de etapas, de processos, de projetos. Eles têm ícones muito legais lá. Alguns são pagos, muitos são grátis e funciona super bem também. Já o FreePic, que tem os vetores, para você editar esses vetores, você vai precisar ter um conhecimento um pouquinho maior, de repente de um programa de vetor, um Corel, um Illustrator e tal. Mas, enfim, é válido conhecer porque tem muita coisa legal. E a minha descoberta mais recente foi o Wikimedia Commons. E aí eu explico por quê. Ele é um site desses bem feiosos de internet e tal, mas ele é um grande banco de informações de uma forma geral e incluindo imagens, vídeos e tal. E o que acontece? A gente tem muita variedade, muita possibilidade de conteúdo de sites estrangeiros. Mas às vezes a gente precisa de imagens brasileiras, imagens grátis, né? Porque nem sempre a gente pode pagar por aquela imagem e tal. E aí eu estava precisando um dia de uma imagem da Cachoeira do Pau-Ferro para fazer um conteúdo. Aí, Cachoeira do Pau-Ferro, onde eu vou encontrar isso? E aí, eu acabei achando esse Wikimedia Commons, e por incrível que pareça, muita gente que vai de turismo fez fotos da tal Cachoeira do Pau-Ferro, lindo, fotos super legais, e elas são todas em Creative Commons, então, ou você tem que colocar o crédito do autor da foto, enfim, mas é super simples, e me salvou a vida. Então, é legal porque é um ambiente em que você consegue achar imagens grátis de cenários brasileiros, situações brasileiras que às vezes vão ajudar muito também no nosso trabalho. Bom, Ju, acho que eu paro por aqui. Não sei se a gente volta para as perguntas, como é que está aí de tempo de novo. Oi, Paula. Se você terminou, tem perguntas, muitos comentários. São muitas coisas interessantes que você apresentou para a gente. O Enildo está falando aqui, perguntou, Paula, como podemos aprimorar a ligação da imagem com o texto? Se existe algum mecanismo que auxilie? Na verdade, eu acho que o que auxilia mesmo é o bom senso, viu? É você olhar para o texto e para a imagem e ver o que é mais importante no texto e o que é mais importante na imagem, o que realmente ela está trazendo para acrescentar ali. Ela estar ali só por estar, sem um papel que você diga exatamente o porquê dela estar ali, já te faz questionar se ela realmente precisa estar. Mas quando ela acrescenta uma informação que para o texto não vem tão legal, é mais complexa de ser entendida, aí é o casamento ideal. E fora isso, acho que tem uma questão também de você testar, sabe? Assim, a gente que trabalha com criação, normalmente faz uma coisa, sempre mostra para alguém do lado, assim, dá uma olhada nisso aqui, o que você acha disso? Consegue entender? Porque às vezes você faz monta um infográfico, um esquema, e você está entendendo o que você quis dizer com aquilo. Aí você põe para a pessoa do lado, se a pessoa não entendeu aquilo, isso é um alerta para você.
Será que realmente eu tenho que mexer alguma coisa? O que não ficou claro? Tenta descobrir, tenta ajustar isso e na tentativa e erro a gente vai acertando. Mas a ideia principal é essa, é a síntese no texto e a síntese na imagem. E isso tem que se complementar. A Carla tá... Aliás, a Kelly perguntou se o Adobe Color é gratuito. Ele é online, é gratuito online, né? Pode ser que tenha algum tipo de serviço ali dentro que seja pago, eu não vi nenhum nesse sentido. Mas, por exemplo, aí é uma dica mesmo que eu dou. Normalmente, quando eu acho alguma coisa legal em relação a cores, por exemplo, eu vou lá e dou se você puxa uma imagem ali para dentro do Colors e ele gera a paleta que você gostou, dá um print nisso. Porque daí você depois pega aquilo e abre no seu PowerPoint, ou no seu Keynote, ou no programa que você tiver, e muitas vezes esses programas têm, quando você vai selecionar a cor, ele tem uma ferramentinha que é um conta-gotas. É um íconezinho que fica ali. Com aquele conta-gotas, você vai na imagem e ele captura aquela cor para você, entende? Então, você cola a imagem lá dentro do seu Keynote, do seu PowerPoint, e você consegue roubar as cores de dentro dele. Então, se você tem uma imagem que vai servir de base para sua apresentação, você pode sempre roubar a cor que você vai usar ali a partir da imagem que está de fundo e tal. Aí é a certeza de que você está usando cores que vão funcionar ali dentro da sua apresentação. A Carla está falando que ela amou a ideia do New York Times, e a dúvida dela seria em relação ao tamanho e local onde seria melhor para usar um infográfico, né? E ela disse que para ela a busca de imagens representativas é o que leva mais tempo. E ela ainda pergunta onde faz a animação do peixinho. Realmente, você viu, né? Eu também adorei a animação do peixinho. Por isso, um dos pontos lá que eu falei, que eu acho que é o primeiro do que fica, assim, a gente tem que gastar um tempo com uma apresentação, sim. Um trabalho como esse, mesmo essa apresentação que eu fiz, a gente talvez leve mais tempo pesquisando as imagens e tentando achar aquela que vai se encaixar melhor no que a gente está falando, né? Você tem um tempo enorme de elaborar o conteúdo mesmo, o texto e tal. E você vai ter um tempo também razoável aí para elaborar o visual, se você quiser que ele fique bom. Né? Não tem muito milagre, a gente tem realmente que gastar um tempo e refletir sobre aquilo. O peixinho é um vídeo, que a verdade é que esse é um recurso muito legal de se usar em apresentação, é que você pode importar um vídeo para dentro da sua apresentação, que aí você pode baixar no YouTube, dependendo do vídeo que for, você pode baixar de um site como o Pixabay, que eu mostrei para vocês, você importa ele para dentro do slide, e você lá no PowerPoint consegue colocar um controle para ele já tocar automático na transição do slide. Então, quer dizer, mudou o slide para ele, ele já começa a tocar e você pode colocar ali em looping. E aí você, de repente, coloca ele, rebaixa a opacidade dele para ele ficar um pouquinho transparente, bota um fundinho mais escuro, mais claro, para você conseguir fazer uma letra que apareça bem ali em cima, né? Porque é importante que o texto em cima dele funcione. Mas é um recurso ótimo para apresentação. Videozinhos bem curtos que você deixa ali em looping, atrás da sua apresentação. Claro que eles têm que fazer sentido ali, né? Isso eu vou reforçar sempre. Aqui o pessoal está falando que adorou a apresentação, que não é da área, mas que foi muito bom e está parabenizando todo mundo. Aí o Enildo está perguntando, está dizendo que as ferramentas são imprescindíveis, né? Que a criatividade é sempre o diferencial, mas com essas ferramentas fica fantástico trabalhar as ideias, porque elas surgem na mente, a mente cria, que às vezes não dá para expressar, não é tão simples expressar, né? Falando que as ferramentas contribuem para expressar. E a Lívia está perguntando como pode alimentar o Commons com imagens próprias, né? Eu estava de olho aqui nessa pergunta. Uhum. Então, Lívia, eu acho, inclusive, isso fundamental. Sim, super pode contribuir com o Commons, e não só com o Commons, com o Pixabay e com o Pexels também. Esses bancos de imagem gratuitos normalmente são alimentados pelos próprios usuários. E eles têm um processo muito legal, que, na verdade, eles deixam em aberto para quem usa as imagens contribuir ou não com dinheiro. Então, quer dizer, na verdade, o Pixabay é muito legal, porque ele te diz assim, se você não tem grana para pagar aqui a minha imagem, pô, dá um like no meu perfil do Instagram, dá um like no meu perfil do Facebook, me segue no Twitter e tal. São formas de você ajudar aquela pessoa que te permitiu usar a imagem que está ali. E você também pode pagar com o PayPal lá para ele, se você tiver essa disponibilidade.
O Wikimedia Commons é totalmente grátis, ele não tem essa questão do pagar, mas todo mundo também contribui. E eu acho que o legal é poder contribuir, sim. A gente usa, né? E é bom colocar imagens lá. Ah, like na rede de pesquisadores também é bem-vindo, viu, gente? Por favor, se vocês quiserem dar um like lá, também estamos aceitando. É uma forma de contribuir para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo, né, Paula? Então, assim, tá. Feedbacks são sempre ótimos. O Rubens está falando que achou legal o acesso, inclusive para motivar os orientandos dele. Eu acho que sim, né, Paula? Assim, dá muita leveza. Quando você começa a criar e trabalhar esse tipo de comunicação, fica divertido, fica interessante, sua criatividade vai a mil, né? Você acaba vendo seus dados de outra forma, assim. Eu confesso que o design caiu na minha vida, na minha tese de doutorado, né? Eu precisei realmente ver. Então, eu queria mandar um beijo para a Bárbara aqui, porque ela foi uma pessoa muito importante durante o desenvolvimento da minha tese. Então, Bárbara, um beijo para você. Você sabe quem é a Bárbara, né? Então, a Bárbara. A Bárbara é incrível. Queria mandar um beijo para ela e já convidando aqui em público a Bárbara para conversar com a gente de novo. Então, assim, mandar um beijo para a Bárbara e vários designers. Nossa designer aqui na rede é a Luísa Valério, que também é uma consultora, que criou toda a identidade visual da rede. E vários designers que passaram pela minha vida, designers mesmo, ou pessoas que pensam como designer, né? Então, Felipe, Thomas, pessoal do Conector Ciência, que tem esse pensamento. Eu acho que facilita muito que a gente vê as coisas de outra maneira, outra perspectiva, né, Paula? E isso esclarece muitas vezes alguma coisa que ainda não estava tão claro, até para a gente mesmo, né? A gente vê um outro ângulo do dado que a gente tem, dos problemas que a gente tem, e acha umas soluções que a gente nem acredita, né? Então, para designers de experimentos é muito interessante também. São visões que se complementam, né? Isso é muito legal. Então, eu só tenho a agradecer, Paula, agradeço a todo mundo que está aqui com a gente, agradeço a sua disponibilidade, realmente foi... Dá vontade de sempre querer mais, né? Então, a gente vai organizar alguma coisa aí para dar um follow-up para vocês, vou conversar com a Paula, vamos ver como é que ela está e como é que a gente pode organizar alguma coisa para vocês, tá? Oi, Letícia, seja bem-vinda. Então, Paula, quer dizer alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Bom, acho que eu já falei bastante, né? Mas, enfim, o que eu quero deixar de ideia é que o legal do design é isso, assim, é você experimentar sempre muito. As ferramentas, elas não param de aparecer. Hoje a gente tem essas, daqui a 2, 3 anos, provavelmente já vão ter várias novas aí disponíveis para a gente. Trocar ideia com quem está perto, testar um pouco, sabe? O que você fez para ver se realmente as pessoas estão entendendo do jeito que você quer que elas entendam. Isso ajuda. Às vezes é a conversa com um amigo que está do lado, uma pessoa que pode olhar aquilo e te dar uma luz, e isso vai ajudar também. Mas é isso, tem que dedicar um pouquinho de tempo mesmo para pensar aquilo, sabe? Solução pronta não tem a não ser o Canva, mas aí é aquela solução que todo mundo vai ter igual também. E aí, acho que, assim, quando é um projeto nosso, uma coisa que a gente acompanhou ali, né, viu nascer e quer transmitir e tal, já tem toda essa questão, esse brilho nos olhos que a gente tem de levar uma ideia que é nossa, e isso é maravilhoso. Então, por que não dedicar um pouquinho mais para pegar o filho e ver a melhor roupa que a gente vai colocar nele para apresentar e para fazer as pessoas conhecerem e para tornar mais conhecido. Porque eu acho que a pesquisa científica, principalmente, é isso, né? Tem tanta coisa legal sendo estudada. Eu acho que essa questão da publicidade, assim, acho que essa questão da publicidade, do marketing, do design, integrado, né, a ciência, esses dados, essa comunicação visual,
pode contribuir muito, não só para a divulgação científica, mas para a comunicação científica e também para extramuros, né? Mesmo para que a gente consiga falar com pessoas de vários meios, né? Integrar um pouco e as pessoas compreenderem que o que a gente faz, que está difícil das pessoas compreenderem que o que a gente faz é fundamental para o desenvolvimento do país, né, Paula? Está difícil as pessoas entenderem. Ainda mais agora, né? Que ciência e educação são pontos fundamentais. Então, está lá o pessoal do Disperciência, lá na Band tem debate hoje, eles foram convidados, ele, o Rafael Procopio. Então, é super interessante que a gente tenha o pessoal da ciência em outras áreas, né, se envolvendo com a política e se envolvendo nessas questões, porque realmente parece que está difícil, nem desenhando eles estão entendendo o quanto a ciência e a educação são fundamentais para o país. Então, acredito que profissionais como você, como o Luigi Cunha, que também passou por aqui, designers e publicitários, não numa questão de ser marqueteiro, pelo contrário, é de comunicar, tem essa coisa, né? Das pessoas se confundem um pouco. Então, acho que a gente tem muito o que ganhar integrando vocês a nosso dia a dia, né? Cada dia mais. Vocês podem contribuir tanto com a gente. E é um prazer, viu? É um prazer porque é uma coisa importante que precisa ser feita mesmo. E aqui está todo mundo agradecendo, dizendo até a próxima. E o Robson está perguntando sobre mapas mentais, se os mapas mentais são equivalentes a pensamentos visuais. São, né? Você organiza visualmente. Tudo que você organiza visualmente, espacialmente, é um pensamento visual, né? Você está organizando informações e dispondo essas informações em formas diferentes, é um pensamento visual. E acho que o objetivo é sempre esse, de você facilitar o entendimento daquilo, né? Muitas coisas acabam aparecendo, muitas coisas em pesquisas mesmo, acabam aparecendo por conta da visualização. Às vezes as pessoas estudam muitos dados e tal, tem aquelas quantidades gigantescas de dados gerados e aí, de repente, coloca aquilo numa determinada visualização e descobre coisas que não descobriria olhando só para os dados, sabe? Uhum. Porque a visualização acaba expondo um detalhe ou uma incoerência que, às vezes, só olhando para números você não conseguiria ver com tanta facilidade, sabe? Eu fiz até um curso recente agora de Data Visualization lá, com o Cairo, que é do Knight Center, que é lá do Texas. É um curso muito legal, por sinal. E aí a praia dele é mais voltada realmente a gráficos e trabalhar com dados, planilhas de Excel, e transformar essas planilhas em visualizações de gráficos, né? Uhum. Mas é muito interessante, o que ele levava era isso, assim, dependendo da maneira como o tipo de solução que você dá para uma visualização de um grupo de dados, pode mudar totalmente a sua percepção daqueles dados. Alguma coisa que você via antes, de repente você vai ver de novo de outra forma, porque numa visualização você viu uma curva diferente, você viu um buraco onde não deveria ter um buraco, porque tá, né, dependendo da maneira como a informação vai sendo colocada ali no gráfico. E isso é uma informação nova que surge. Bom, então, agradecendo imensamente. Desculpa, a gente passou um pouquinho do tempo, assim, mais ou menos, porque realmente estava muito bom. Carla, um beijo, bom te ver por aqui. Todos que nos acompanham, o pessoal do Facebook, vou me despedir de vocês. Eu espero que vocês tenham tido bons momentos, assim como a gente, porque a gente aqui adorou. Vai ficar disponível, tá? Esse vídeo fica disponível tanto lá na nossa página, Rede de Pesquisadores, no Facebook, e depois a gente vai colocar no nosso canal do YouTube. Também a gente vai passar para a Paula, se ela quiser disponibilizar onde quiser. Então, a gente vai pegar todas as referências com a Paula, de tudo que ela colocou, e aí na descrição lá no YouTube a gente vai colocar tudo organizado para vocês, para facilitar para vocês atenderem. Então, para o pessoal lá que está acompanhando a gente no Facebook, o Marcelo acabou de colocar sobre o pico, viu, Marcelo? Agora a gente está encerrando, mas eu vou botar aqui para todo mundo que a gente falou, vou botar o link que você passou para cá, e depois a gente conversa sobre isso aí nos nossos papos, tá?
Beijo para todos, pessoal do Facebook, até breve. A gente volta agora na próxima semana. Então, na próxima semana a gente tem um novo webinário, aí um outro tema diferente agora. Então, todos convidados, a gente vai conversar sobre o próximo que a gente vai fazer sobre astrobiologia, com Douglas Galante. Então, a gente vai sair de narrativas visuais e vai para astrobiologia. Então, estão todos convidados. Agradeço a presença de todos vocês, tá? Eu também agradeço muito o convite e a participação de todo mundo aí, foi muito legal. Obrigada. Agora você pertinho da rede, Paula, a gente vai conversar bastante e convidar mais pessoas para conversar com a gente. Vamos combinar e aí a gente dá um follow-up para vocês. Tchau, gente!